Agora, Fábio Piperno, o Flamengo tá numa pindaíba nessa temporada. Um vexame atrás do outro. Flamengo foi uma vergonha, o ano da vergonha, e isso tem que ser dito, de jogadores, de ex-treinador, de dirigente. Teve dirigente que contou história aí que até a justiça já desmentiu. Ele falou que esqueceu que tinha agredido. Depois da última frase eu esqueci de tudo. Aí na justiça mostrou que ele saiu correndo atrás do cara e agrediu o cara por trás. Isso é o vice de futebol do Flamengo. O Flamengo tava uma bagunça. E tem o otimismo do Tite corrigir essa bagunça. Agora o Palmeiras se encontra numa situação que há muito tempo o Palmeiras não se encontrava. Perdeu para o Atlético Mineiro hoje em casa por 2-0. E aí, o que já era esperado. Protesto, mais protestos contra a Leila. A gente vai mostrar imagens aqui. O torcedor tá brabo. Antes era só as organizadas. A organizada, a principal organizada. Agora você também vê insatisfação em rede social. Teve foto da Leila com o Pedrinho, né? Ex-jogador do Vasco, ex-comentarista, que vai ser candidato à presidência do Vasco. Já estão falando que absurdo, a Leila tá tirando... O marido dela. Não, o marido e ela. Primeiro foi ela... eu acompanho o Pedrinho. Primeiro o Pedrinho visitou ela. Aí sim, tiraram foto. Em São Paulo. E Depois o marido dela. Isso. Depois o marido dela. E a Leila era a torcedora do Vasco, né? Ela é carioca. E a torcida ficou na bronca, pensando, vem cá, e aí? Será que ela tá pensando em depois apoiar o Vasco? Porque a Leila também, ela é marrenta. Ela pode pensar na boa. Vão ficar me cobrando, me enchendo o saco, eu vou sair daqui. Pode. Pode ser que ela pense. Agora, que fase é essa do Palmeiras, na opinião de vocês? Porque até pouco tempo era favorito para ganhar a Libertadores. Foi um jogo contra o Boca que perdeu ali nos pênaltis. Foi eliminado. Eu não acho o ano do Palmeiras tão vergonhoso quanto o do Flamengo. Pela forma como atuou, não é um time acomodado, não é um time sem vergonha na cara. Agora, é uma situação pesada do Palmeiras nesse momento, né, Piperno? Sim, é uma situação difícil, com a qual o Palmeiras não convivia há muito tempo. O Palmeiras teve o primeiro semestre razoável, ganhou lá o estadual, ganhou a Supercopa, começou razoavelmente bem o Campeonato Brasileiro. Aliás, o último jogo do Palmeiras, antes da data FIFA de junho, foi uma vitória de 2-0 contra o São Paulo, um dia que o Gabriel Menino, né, fez um golaço, o Hendrick fez um outro gol bonito e tal. Aí o futebol teve aquela parada. E havia a expectativa de que o Palmeiras pudesse, nas duas rodadas seguintes, inclusive, alcançar o Botafogo. O Palmeiras ia jogar contra o Bahia, que estava lá embaixo, e ia receber o Botafogo aqui. O Palmeiras conseguiu perder os dois jogos. E aí, mostrando primeiro uma primeira sequência, uma primeira desconfiança preocupante, que era o fato de que, tanto em março quanto em junho, o Palmeiras, na volta de data FIFA, perdeu os dois jogos seguintes. O Palmeiras, por algum motivo, voltava mal. Aconteceu isso no Campeonato Paulista, perdeu para o Água Santa, depois estreou na Copa Libertadores, perdeu para o Bolívar, embora com o time reserva, altitude e tal, mas no Campeonato Brasileiro tropeçou nesses dois jogos, como aconteceu hoje novo. Então, isso é um primeiro aspecto preocupante. Segundo, Palmeiras claramente mergulhou numa total depressão depois que foi eliminado pelo Boca. Isso também, claro que mexeu com o emocional do time. Terceira coisa, e aí muito importante, o técnico do Palmeiras, que faz um grande trabalho, foi extremamente teimoso, principalmente a partir da volta lá contra o Bahia e Botafogo, e atravessou todo esse segundo semestre teimando, apostando, e isso que a gente falou do Tite agora há pouco, apostando em alguns jogadores com a qual ele tem imensa gratidão. Só que esses caras não estão entregando há muito tempo. Então o Palmeiras oscilou, o Palmeiras tropeçou várias vezes, e em momento algum ele mexeu no time, a não ser agora, depois da eliminação contra o Boca. Então errou nisso. Tem que ser cobrado em relação a isso e tem que fazer um meia-culpa sobre isso. Não que ele tenha que sair, não é isso, mas tem que admitir. Hoje, por exemplo, o auxiliar técnico dele, talvez um pouco nostálgico, né, desse time do Palmeiras com essas velhas figuras, volta para o segundo tempo
com o Breno Lopes no lugar do Kevin. O que vai mudar o Breno Lopes no lugar do Kevin, meu Deus? Quer dizer, nada. Então, e uma outra coisa fundamental. Figuras importantes do time titular cometeram graves erros individuais no último jogo. Foi assim o Gustavo Gomes contra o Boca, foi assim o Murilo na derrota diante do Santos e hoje o Everton no primeiro gol do Galo. Então, é um Palmeiras que nesse aspecto também está ruim. Então não é só o técnico, não é só o presidente que errou. É um conjunto de fatores. Aliás, um conjunto de erros que tem colocado, inclusive, seriamente em risco até mesmo uma vaga para a Libertadores. Agora, teve essa manifestação, né? Teve esse protesto da torcida. Primeiro eu vou mostrar, Flávio Prado, Bruno também, o Viga, a camisa que eles ergueram na arquibancada, né? Porque eles colocaram uma camisa na arquibancada, um bandeirão de uma camisa do Palmeiras sem a Crefisa. Eles taparam o patrocinador nessa camisa. Vamos botar a imagem, Pedrinho? Olha aí, ó. Eles tapam. Eles colocaram ali uma faixa branca no lugar onde estava a Crefisa, na camisa. É uma guerra declarada entre Mancha Verde e Leila, Leila e Mancha Verde. A Leila já mostrou uma coragem atípica entre dirigentes do futebol brasileiro. É raro você ver um dirigente que vá para o confronto como ela foi. E ela não volta atrás. Agora, uma coisa que eu penso se eu fosse palmeirense, e se essa mulher encher o saco? Porque ela é marrenta. E se ela pensar na boa? Tô botando dinheiro aqui, pra caramba, ajudei, não é dizer que ela foi a responsável, porque aí foi o Paulo Nobre, pra ser justo também. Ajudei a reerguer esse Palmeiras, tô botando muito dinheiro aqui, porque muito do que o Palmeiras consegue de contratar jogadores é por causa da Crefisa. Do que a Crefisa bota de dinheiro ali, do que a Leila bota de dinheiro ali. Você acha, Flávio, que ela pode encher o saco e falar, na boa, daqui a pouco eu vou vazar daqui, vou pegar meu avião, vou tocar minha empresa e, quem sabe, até pega um outro clube pra apoiar, porque ela tá se reunindo aí com o Pedrinho. A torcida do Palmeiras ficou braba, que ela se reuniu lá com o Pedrinho, tirou foto. O Pedrinho fez visita e o Pedrinho postou da seguinte forma, ganhando experiência com pessoas que estão fazendo um bom trabalho de gestão no futebol brasileiro. Foi essa a postagem do Pedrinho. Eu posso até recuperar aqui enquanto você fala, porque eu sigo ele, mas você acha que a Leila pode encher o saco? Porque é uma guerra declarada. Não, é bom lembrar porque isso começou. A Leila, ela cometeu um grave erro. Quando o Paulo Nobre chegou no Palmeiras, ele jogou essa torcida onde deve jogar mesmo, para fora. Não tem espaço, não tem colete de chá, não tem nada. Essa coisa que é terrível para o futebol, né? Essa união desses grupos uniformizados que têm privilégios nos clubes e tal, é uma coisa terrível, péssimo para o futebol. E o Paulo Nobre colocou para correr. E a coisa funcionou bem. Depois houve uma aproximação com o Gagliotti, a Leila, quando chegou, também veio e começou a bancar o carnaval dos caras. Aí houve um episódio com o assessor de imprensa da Leila, que os caras começaram a pegar no pé e tal, dizendo que ele era corintiano e tal, ele ficou com o saco cheio, mandou todo mundo para aquele lugar, que é um cara que eu conheço bem, né? O Oliveira Júnior mandou os caras para aquele lugar, falou, eu não preciso disso aqui, e saiu do Palmeiras. Ficou como assessor da Leila. Só que a Leila não engoliu aquilo. Falou, não vou mais bancar os caras. Foi por causa daquilo? Foi. Os caras, eles são chupins, eles não dão nada para os clubes. Eles sugam os clubes. Todas essas uniformizadas são assim. E aí o que aconteceu? Ela parou de bancar, os caras não aceitaram, porque eles vivem disso. Eles vivem de sugar os clubes, de usar as marcas dos clubes e tal. E aí começou isso, ou seja, o Palmeiras, ele tá no segundo plano para esses caras. Não importa o que vai acontecer. Não colocar a marca dela no bandeirão deles é ótimo. Se eu fosse um patrocinador, eu não admitiria que o meu nome fosse misturado com essa gente, porque eles arrumam confusão. Você tem brigas, tem cenas de sangue, um monte de agressividade. E, aliás, muitas vezes os patrocinadores fogem dos grandes times por causa dessas torcidas, porque elas são símbolo de violência. E aí, então foi ótimo que isso acontecesse. E eu não vi a Leila nem um pouco abalada com as manifestações. Se eu fosse ela também, não me abalaria nem um pouco. E tomou algumas atitudes ótimas, tipo, não teve ingresso preferencial para o jogo do Boca. Que se vira, vai atrás.
Vai atrás. Porque esse privilégio, ele vai contra a grande torcida dos grandes clubes. Tem um grupelho lá que explora o nome do clube e eles têm privilégio contra a maioria. Que a maioria, esses caras são minoria absoluta, mas são minorias que fazem barulho. Então eles têm privilégio. O torcedor normal do clube não consegue ingresso com privilégio e esses caras conseguem. E muitas vezes revendem ganhando uma fortuna. E ela está cortando isso aí. Acho que está perfeito. Agora, qual atitude ela vai tomar? Não sei. Ela tem uma grande empresa, ela pode sair para outro clube, ela pode largar o futebol. A empresa dela já existia antes dela ser patrocinadora do Palmeiras. Obviamente que foi bom para ela fala isso claramente, especialmente a faculdade. Cresceu muito e a marca Palmeiras é importante quando a Parmalat veio falida no mundo inteiro, cresceu aqui no Brasil, prevalece até hoje por causa da grande marca que o Palmeiras significa, mas obviamente que a empresa dela vai continuar se ela sair do Palmeiras e o Palmeiras também vai continuar sem ela, só não sabemos em que condições. E essas torcidas chupins, elas vão continuar sugando os clubes. Eu acho ótimo. Seria muito bom se todos os clubes tomassem esse tipo de providência, colocar esses caras nos devidos lugares. Eles são torcedores e eles não têm mais direito que os outros. Pelo contrário, eles deveriam ter muito menos do que eles têm dos clubes. Inclusive, se sou eu, proibiria o uso do nome do clube por essa gente. O clube é o clube, ele tem que ter os seus direitos prevalecendo. Infelizmente, aqui no Brasil se mistura muito, você dá um monte de privilégio. Nenhum grande time do mundo tem esse tipo de coisa, não. Isso aqui é só aqui no Brasil. Ó, o grito da torcida Bruno Prado e Viga foi: ô Leila, presta atenção, muito respeito com a torcida do Verdão, com a camisa do Verdão. Não, então já é outra. Ô Leila, presta atenção, muito respeito com a história do Verdão. Esse foi o grito. Aí, ó. Com a história do Verdão. Agora, a postagem que eu falei do Pedrinho é a seguinte, eu recuperei aqui, ele posta uma foto com a Leila, tá? Antes de postar com o marido dela, que é realmente o dono da Crefisa, ele diz: dando sequência ao planejamento de reuniões em São Paulo, hoje visitei a estrutura da Academia de Futebol do Palmeiras, referência na América Latina. Agradeço a Leila Pereira pelo carinho e recepção. Ótimo papo de gestão, arena e investimentos. E depois ele posta com o marido da Leila, que é o dono da Crefisa, o Roberto Lamáquia, e ele posta: tive a honra de me reunir com o senhor José Roberto Lamáquia, dono da Crefisa. Dentre vários assuntos, a história de vida, o sucesso empresarial e a paixão pelo futebol. É uma honra ter uma das maiores incentivadoras do esporte e do entretenimento comigo neste projeto. Em breve, mais novidades. Ou seja, pode ser que a Crefisa já esteja interessada no projeto do Pedrinho, na campanha dele como presidente do Vasco. Que ele tem essa campanha. Agora... Tem capacidade para ficar nos dois. Sim, total. Só um detalhezinho, Pilhado, antes de passar pro Bruno, para quem for passar. O Pedrinho, ele tem uma história no Palmeiras maravilhosa, quando ele sofre uma contusão gravíssima e ficou 1 ano sem poder jogar. E na hora que ele vai renovar contrato, ele não recebe nada. Ele joga 1 ano de graça para devolver aquilo que o Palmeiras deu a ele quando ele estava machucado. Ou seja, uma coisa de respeito, de dignidade que ele tem no clube. O Pedrinho teve essa atitude que eu nunca vou esquecer. Foi uma coisa maravilhosa que ele fez pelo clube. No momento que o Palmeiras não era rico como é hoje, não. A coisa estava brava. E o Pedrinho, ele fez... Eu não lembro se a coisa virou assim, mas ele fez essa proposta abertamente, mostrando a honradez dele, né? O cara que o Pedrinho é. Bom, não sei se ela pretende sair, ela tem mais 1 ano de mandato. Aí eu já falei, se eu fosse eu, começasse a me encher a paciência, principalmente se eu não precisasse, eu já estava fora. Já falei, se eu fosse um jogador, um treinador, tivesse grana para viver tranquilo, eu ia só para mercado alternativo para viver em paz. Mas aí é coisa minha. Se a Leila tem um confronto aí com a torcida organizada e os outros vão de acordo com o resultado. Se o Palmeiras estivesse vencendo, os outros iriam contra a organizada e a favor dela. Como está perdendo, vai contra ela e a favor da organizada. O que eu já falei aqui algumas vezes, o time não está jogando bem, você pode questionar que não chegaram mais contratações, e acho que não precisava de tantas assim, uma ou outra. Você pode questionar escolhas do treinador,
que realmente acho que no jogo de volta, principalmente da Libertadores, eu teria iniciado com o Endrick, não quer dizer que iria ganhar, você pode questionar. Mas cuidado para não estragar o que tá bom. Eu já falei isso algumas vezes, né? Então, cuidado a torcida do Palmeiras para não estragar o que tá funcionando. Porque uma coisa que ela falou que é verdade, não é só porque é um time grande que você vai sempre ser competitivo. O Palmeiras, há algum tempo, alguns anos atrás, não era competitivo. E o Paulo Nobre teve muito mérito, acho que nisso ela não citou o Paulo Nobre porque ela não se dá bem com o Paulo Nobre, mas o Paulo Nobre foi muito bem, ela ajudou como patrocinadora, acho que a gestão dela não é ruim. Então, cuidado para não estragar o que tá bom. Instabilidade. O anormal foi ter ficado 3 anos quase sem instabilidade. Ainda mais no futebol brasileiro. O normal é ter instabilidade. O anormal foi ficar 3 anos. Aí na primeira instabilidade, já o menor público do ano no Allianz Parque, cornetagem, daqui a pouco vão cornetar o técnico também, vão cornetar jogador, ou seja, né? É aquela coisa, né? Quando tá ganhando, todo mundo é legal, feliz, todo mundo é bom. Quando tá perdendo, ninguém presta. Então, cuidado para não estragar o que tá bom. É só olhar um pouquinho no passado, que você vai ver que hoje tá ótimo, tá excelente. Mesmo que termine o ano numa posição abaixo, tá ótimo. No ano que vem pode fazer mais. Se mantiver bem estruturado, o Abel... Quem é mais indicado que o Abel para melhorar o que precisa melhorar? O cara que conhece melhor esse elenco. Qualquer time do mundo tem estabilidade. O Liverpool não está na Champions League esse ano. Está lá o Klopp mudando o time. Quem que tem mais capacidade de mudar o Liverpool do que o Klopp? Quem tem mais capacidade de melhorar o Palmeiras que o Abel? Então, só cuidado para não estragar o que tá bom, porque dá um Google aí, se não lembrar, escreve lá 2013, 14, 11, 12, que você vai ter boas lembranças. Ô, Viga, eu vou ficar te devendo aí, você participar desse assunto, que a gente tem que encerrar aqui o nosso Canelada. Muito obrigado pela sua participação, meu irmão. Obrigado todo mundo aqui que participou da audiência no Canelada. Lembrando que amanhã tem o Bate-Pronto. Amanhã tem Bate-Pronto na Jovem Pan Esportes, no YouTube da Jovem Pan Esportes e também na Rádio Jovem Pan a partir de meio-dia. Então, meio-dia, liga no YouTube da Jovem Pan Esportes, cola com a gente e uma boa noite para todos vocês.